Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. No âmbito das celebrações do Dia da Europa, que acontece no próximo 9 de maio, esta sexta-feira damos início a uma rubrica que será semanal na Antena 1 Madeira, possível dada a colaboração em parceria do Centro de Informação Europe Direct e a rede Team Europa. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct, Ana Rita Barros, do Team Europa, vão acompanhar-nos nestas conversas semanais. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. O Dia da Europa é celebrado a 9 de maio, é uma data repleta de simbolismo, mas penso que podemos dizer, apelar a uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros considera que é assim, essencialmente, esta data? É uma data comemorativa, mas mais do que isso é um processo de construção. A Europa está em permanente construção. De facto, começou pelo 9 de maio com a célebre Declaração Schuman, mas os pilares da construção europeia estão na ordem do dia: a democracia e a paz, preconizada por Jean Monnet e Robert Schuman. Penso que a Europa é um investimento. A construção europeia, a política europeia, a agenda tem que estar sempre do lado do cidadão. Eu aqui parafraseava Protágoras, que dizia que o homem é o centro de todas as coisas. Portanto, atualizando esta afirmação, o cidadão europeu tem a última palavra e é o centro de todas as coisas. E neste momento, com as diversas crises, eu penso que a Europa está na ordem do dia, porque é normalmente nas situações mais complicadas que os Estados se unem. E agora precisamos de nos unir para ultrapassar e para criar e para construir este projeto europeu. É difícil fazer chegar aos cidadãos essa ideia da Europa, de que é feita por todos nós, para todos nós. Eu penso que não é uma ideia muito divulgada. Normalmente, os Estados o que definem e o que transmitem são as políticas. E normalmente as suas políticas, é porque há uma grande dificuldade na Europa em cada um dos Estados abdicar de alguma coisa de seu e transpô-lo para um nível mais supranacional. Isso é que é a ideia da Europa, é partilharmos, é unirmos esforços para o bem comum, no fundo para o bem do cidadão. Professor Marco Teles, está de acordo? Eu, completamente, aliás, o que a doutora Ana Rita referia sobre os pilares de democracia e paz que estão subjacentes ao processo de construção europeia, é algo que efetivamente nós notamos nas nossas atividades, nomeadamente junto do público mais jovem. Há algum desconhecimento, por exemplo, em relação ao surgimento, às reais razões que estiveram na base do aparecimento, não na altura, União Europeia, a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, mas efetivamente essa componente histórica tem que ser relembrada junto dos mais novos e, de facto, o dia 9 de maio é sempre uma excelente data para relembrar essas questões. É necessário falar de história? É necessário, efetivamente, falar um pouco da história, mas concordo que também não podemos remeter todo o processo de construção europeia apenas para o passado. É importante falar do presente e, sobretudo, acho que é importante falar do futuro e, sobretudo, das faixas etárias mais jovens, que efetivamente apresentam muitas dúvidas sobre o projeto de construção europeia, que têm eles próprios dúvidas sobre o seu futuro, nomeadamente na questão, por exemplo, do emprego, como se sabe, afeta bastante esta faixa etária e, portanto, também nós temos que chegar a essa parte da população e explicar muito bem, no fundo, o que é este projeto europeu. O que é o presente, perspectivando sempre uma melhoria do bem-estar, como dizia a doutora Ana Rita, para um projeto que é supranacional. Esse aspecto é importante, portanto a ideia é sempre mantermos a paz dentro dos 28 Estados-membros, ou dentro da Europa no geral, e também promover o bem-estar junto dos cidadãos. Em que medida é que acha importante recorrer à história para explicar a União Europeia? É que a história diz-nos muito, não é? Deste processo de construção europeia, que tem tido alguns tumultos, como qualquer construção, não é? Tem tido expectativas, avanços, recuos, pretensões de saída agora que o Tratado de Lisboa permite que um Estado-membro
temos o problema da Grécia e a moeda, enfim, são estes conflitos que nos fazem crescer. E a história não está assim tão recuada, a história é recente, mas se nós olharmos para a história da União Europeia, temos tido conflitos aqui à volta, muito recentemente, na Jugoslávia, e nós esquecemos disso, que tem meia dúzia de anos, e é esse lembrar permanente que é importante, porque a Europa é uma educação permanente, é uma aprendizagem. Todas as aprendizagens têm estes problemas de crescimento, não é? Este alargamento a leste, que muitos contestam, não é? Dos 10+2, não é? Em 2004 e 2007, foi uma consequência da antiga divisão da Europa. E foi quase uma reposição histórica, um ajustamento da história à geografia europeia, alargando as suas fronteiras para um mercado interno de 500 e tal milhões de habitantes, como já aqui falamos, mas que é muito alargado e tem muitas vantagens mesmo para os jovens. Simplesmente os jovens sentem-se um bocadinho afastados, não só da Europa, mas também dos atores políticos, a nível nacional e a nível supranacional. Porque normalmente estão fora destas questões, acham que o seu voto não tem qualquer utilidade e que os políticos e os seus atores não resolvem as suas situações. É essa, de facto, uma das grandes dúvidas que os jovens têm hoje em dia, apesar deste espaço alargado que é a União Europeia atual. No passado, quando se criou esta comunidade de Estados, foi um pouco para afastar rancores da guerra. Exatamente, com grandes líderes europeus. E também aí com problemas. Vejamos, por exemplo, que Churchill apoiou a ideia e o Reino Unido não entrou no início. E nós podemos questionar porquê. Mas porquê? E há interesses que se mantêm. A Alemanha, neste momento e neste processo de construção, continua a manter a sua indústria e a defendê-la. A França, a sua agricultura, o Reino Unido, o seu poderio financeiro. Mas a Europa tem sido construindo aos poucos e poucos. No fundo, cada país está defendendo o seu interesse. Exatamente, porque de facto não querem transferir mais poderes para instâncias e às vezes é preciso abdicar de alguma coisa. Podíamos falar aqui do federalismo, não é o caso, mas nós sabemos de facto como uma Constituição para a Europa de 2004 não conseguiu ser um projeto de continuidade para o futuro europeu. Nós sabemos bem porquê, os vetos que houve e os não de alguns países, mas é de tudo isto, desta dinâmica de crescimento que se faz a Europa e que é preciso transmitir aos nossos jovens, que mesmo assim nós, no mundo atual, ainda temos um nível de vida, nós europeus, bastante diferente do que outras partes do globo, não é? E temos que questionar. Parece-me que este ano, não sei se será exclusivo das comemorações deste ano, mas há essa preocupação, essa chamada dos jovens ao debate, à reflexão. É algo que acontece este ano ou já no passado aconteceu? Eu creio que o convite à reflexão, não só à reflexão, mas também à participação neste projeto contínuo de construção da União Europeia, é algo que tem estado sempre presente nas restantes edições, nas restantes comemorações. Naturalmente que depois já também a ter em consideração alguma ligação do Dia da Europa aos próprios festejos do ano europeu. Como sabe, 2015 nós falamos, portanto, estamos a festejar agora em 2015 o ano europeu para o desenvolvimento, portanto é natural que haja também uma ligação a esta temática, como houve também, em particular 2013, 2014, que eram anos europeus dos cidadãos. E, portanto, essa reflexão acho que tem que estar sempre presente. É isso que tentam fazer este ano, o Centro de Informação Europa Direct? É isso que nós tentamos fazer em qualquer altura do ano, independentemente de se estar nas vésperas do Dia da Europa. E, efetivamente, nós gostaríamos, porventura, que se calhar o número de pessoas que recorrem ao Centro de Informação fosse ligeiramente superior. Lá está também a questão da participação e envolvimento das pessoas, às vezes fica aquém do desejado. Naturalmente nós também teremos que fazer algum trabalho no que toca à divulgação e eu creio que também este programa, este espaço na Antena 1 será com certeza bastante importante nesse aspecto. Mas de facto nós tentamos em qualquer momento e em qualquer altura do ano, de acordo com o público-alvo, e pensando novamente nas escolas, que é efetivamente um daqueles públicos que nós temos dado alguma atenção, tentamos naturalmente trabalhar estas temáticas de acordo com as idades que temos pela frente
e incentivar sempre a participação neste projeto de construção europeia, sendo certo que muitas das vezes esta informação que é tratada nas pequenas sessões de sensibilização de informação que temos juntamente com o público mais jovem, temos de certeza a certeza que esta informação depois é transposta portanto, para casa, para o lar, e que de alguma forma chega aos pais e familiares e amigos, e isso é extremamente importante. Considera que é importante fazer chegar a Europa à escola, doutora Ana Rita Barros? As escolas sempre foram muito sensíveis, porque faz parte dos currículos, as questões europeias e as temáticas sempre foram muito sensíveis a essas matérias. Mas eu penso que é preciso chegar à Europa a toda a gente. As primeiras sessões que nós fizemos como time aqui na União, sob a União Europeia aqui na Madeira, nem sequer foram as escolas, as primárias não, foram as paróquias, por engraçado que pareça. Começamos pelo campanário num domingo, num dia pós-catequese, não é? Em que havia um público muito mais, com uma faixa etária muito mais elevada, mas onde estavam também os catequizandos, não é? Começamos por aí. E essa sensibilidade havia muito. É preciso levar a problemática europeia e os fundamentos da Europa a toda a gente. Penso que isso é transversal também. No caso deste ano e das atividades do Centro de Informação Europe Direct, vão, no fundo, dar visibilidade ao projeto Europa Vai à Tua Escola. Ao longo desta semana tem ido a algumas escolas, vão fazê-lo ainda nos próximos dias. Portanto, o projeto Europa Vai à Tua Escola é algo que oferecemos, portanto, já no início do ano letivo, não é? Em que, através do agendamento, qualquer escola pode contactar naturalmente o centro e agendar uma pequena ação de sensibilização, um tempo, 2 tempos letivos de acordo com a faixa etária, e é natural que, de facto, esse tipo de solicitação surja com mais incidência neste mês de maio. E, efetivamente, nós temos até o final do mês vamos ter uma presença bastante forte em diversas escolas, inclusive também no Porto Santo, que é algo extremamente importante para nós, porque é algo que nos tinha passado um pouco à margem, mas também, como dizia a doutora Ana Rita, não descuramos outro tipo de público e que tem, se calhar, necessidade de outro tipo de informação. Vamos ter, no final deste mês de maio, a segunda edição aqui na região da Volta de Apoio ao Emprego. É uma iniciativa da representação da Comissão Europeia e que está focalizada especificamente para as questões do emprego e que pretende também ser uma ajuda, portanto, às pessoas que vão assistir a esta sessão e que será anunciada futuramente. Neste momento estou a dizê-lo em primeira mão, mas podemos depois fazer a divulgação de forma mais atempada. E também teremos uma presença também no final deste mês de maio junto da Universidade da Madeira para falar precisamente da questão dos estágios e das carreiras internacionais. É um tema bastante interessante e também do kit de elementos que compõem o Europass, nomeadamente o passaporte de línguas e a elaboração do currículo segundo o modelo Europass. Vamos ter cá uma técnica que irá falar especificamente sobre essa temática e que, lá está, não deixa de ser, é um assunto bastante importante ao nível das questões europeias, mas é adequado àquelas idades, neste caso, pessoas que estão praticamente a terminar a sua licenciatura. Este espaço pretende, no fundo, levar a um auditório maior, aquele que escuta rádio, alguma informação a propósito da Europa. Quais são as expectativas, doutora Ana Rita Barros, em relação a este espaço? E o que é que gostaria, no fundo, de trazer até estas conversas? Temas de interesse para os cidadãos. Portanto, os vários temas, várias atualidades, questões até que já são de longa data, mas têm sempre em permanente atualização e que têm que estar no dia-a-dia de cada cidadão, os seus direitos, os seus deveres e as suas oportunidades relativamente à Europa. Eu penso que a Europa é um espaço de oportunidade, de esperança em permanente construção. E é isso que nós devíamos debater e trazer. Qual é o interesse para cada um de nós de sermos simultaneamente cidadãos de um Estado-membro e cidadãos europeus de pleno direito? Que facilidades, que oportunidades, que vantagens é que isso nos traz? Professor Marco Teles. Eu subscrevo, acho que de facto a doutora Ana Rita já disse tudo, a Europa é um espaço de oportunidades. Eu acho que esta ideia é excelente, deve ser desta forma que deve ser falada da União Europeia. Naturalmente não quer dizer que esteja tudo bem, e existem imensas barreiras, já há diversos problemas que afetam os diversos Estados-membros em escalas diferentes, como é óbvio, mas continua a ser um espaço de oportunidade. Mas para se beneficiar dessas oportunidades
é preciso que as pessoas estejam informadas, e eu creio que este programa precisamente poderá também dar esse contributo, trazendo ao debate temas de atualidade que interessam de facto o dia-a-dia, não se calhar questões mais burocráticas, confusas, que se calhar não interessam ao cidadão, mas questões práticas, e desde já também a esse respeito aproveitava para convidar o auditório. Portanto, precisamente neste dia 9 de maio, nós vamos fazer no Centro Europe Direct, à semelhança do que as instituições europeias estão a fazer, portanto, em Bruxelas, Estrasburgo e também no Luxemburgo. Vamos ter um Open Day, portanto, vamos estar abertos excepcionalmente nesse sábado entre as 9 e as 13. Não será, na verdade, um Open Day, será meio-dia, mas de qualquer forma, desde já convido a fazer uma visita ao centro que fica na Casa da Cultura, na cidade de Câmara de Lobos, e, portanto, nós vamos estar abertos, teremos todo o gosto em receber as pessoas que nos façam essa visita, conhecer um pouco também os nossos projetos, saber a nossa forma de trabalhar e consultar as diversas publicações que temos lá disponível para o cidadão e que podem ser levantadas de forma gratuita. Lá está, um direito que as pessoas têm e que muitas das vezes muitas pessoas não sabem. O material que nós dispomos está ao dispor do cidadão e teremos todo o gosto em receber essas pessoas neste próximo sábado. Doutora Ana Rita Barros, quer acrescentar algo? Queria dizer que a Europa é um trabalho permanente de renovação, de conciliação dos povos europeus, que o cidadão europeu deve permanentemente e constantemente questionar. Muito obrigada. Muito boa tarde. Obrigado.